Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um programa Fé e Ciência, aqui na sua IPP-TV. Esse programa que discute com você a relação perfeita entre a boa ciência e a boa fé, entre os ensinamentos da Palavra de Deus, inerrante, histórica, absoluta, e como a ciência moderna tem confirmado grandes e grandes verdades bíblicas. E esse programa que tem convidados para lá de especiais. Grandes homens, mulheres, cientistas, teólogos, filósofos, todos discutindo essa boa relação entre fé e ciência. E hoje não poderia ser diferente. Temos um grande teólogo, pastor, um homem que está bastante ligado com a educação dos nossos filhos. Vocês sabem, 2/3 dos jovens cristãos têm se tornado ateus nas universidades. Nossos filhos têm sido catequizados nas escolas. E nosso convidado de hoje tem lutado contra isso. Tem levado o povo cristão brasileiro a refletir sobre o papel da escola, do ensino, como o aluno cristão deve se comportar na escola, como que os pais devem agir nesse ambiente de ceticismo, de doutrinação. Então, vai ser um papo super mega legal, você não pode perder, principalmente se você tiver filhos na idade escolar, pré-vestibular, se tiver também jovens, filhos jovens nas universidades, se você é um aluno, se você é um universitário, você não pode perder, porque hoje temos o pastor Rodrigo Mocelin. Rodrigo, um privilégio imenso tê-lo aqui no Fé e Ciência. Privilégio meu, que sou seu fã. Sempre falo lá, pessoal, quando eu ministrei em minha igreja, duas pregações sobre criacionismo, totalmente inspirada no seu livro. Então, assim, o prazer é meu, Marcos, estar aqui com você. Privilégio nosso, não é, gente? O Rodrigo tem muito a falar para a gente hoje, porque ele tem se dedicado a esse tema extremamente importante. Como devemos orientar os nossos jovens, como devemos encarar o ensino nesse século XXI. Mas antes de falarmos sobre esse tema tão importante, Rodrigo, o nosso programa sempre começa com aquela sessão em que o entrevistado fala um pouco de si mesmo. Nós queremos conhecer o pastor Rodrigo Mocelin, da onde ele veio, onde ele está, onde ele se formou, um pouco da sua família, da sua vida, se você é casado, tem filhos, o que você faz de mais importante na vida hoje, o que você acharia? Fala um pouco aí do Rodrigo pelo Rodrigo. Marcos, então, eu me converti a Cristo mais ou menos com 17 anos. Eu morava em Ubatuba, litoral norte de São Paulo. E logo eu já identifiquei que eu tinha uma vocação para ser pastor. E aí a minha denominação à época, o seminário era em Goiânia, então fui para lá, para estudar lá, fiz seminário lá, aproveitei, voltei e trouxe também a esposa. Me casei lá com a Daniela, a goiana, da terra do Piqui, e vim para Guaratinguetá, que é onde eu estou até hoje. Estou lá já há 18 anos. Então, com o passar do tempo, eu fui a cada dia mais me identificando com a fé reformada, e aí houve começou a haver divergência entre mim e a minha denominação, a denominação que eu participava. E aí, então, diante disso, a gente se reuniu, e eles chegaram à conclusão que era melhor me desligar, né, da denominação que eu já era pastor nessa época, e espero que eu fui respeitoso, espero que eu tenha os tratado com respeito, mas eles concluíram que era melhor me desligar. E assim começou a minha igreja lá porque eles vieram, né, até a minha cidade, fizemos uma reunião, um concílio ali, com toda a igreja reunida,
E aí eles apresentaram, olha, o pastor Rodrigo, ele há uma divergência entre nós e eles, não há nenhum problema moral, mas há uma divergência teológica e por isso nós achamos melhor desligá-lo de nossa igreja. E assim, nesse sentido que foi aí que começou a igreja que eu sou pastor até hoje, que chama Resgatar, que é uma igreja reformada. Nós estamos ali aqui no interior de São Paulo, no Vale do Paraíba, e sou casado com a Daniele há 18 anos, espero que não erre, e tenho 4 filhos e sou calvinista, torço pro Palmeiras e pratico homeschooling. É isso que eu sou. Maravilha, pastor. Calvinista foi bom, né, pastor? Aqui é a IPP de Pinheiros, né? E aí, pastor, deixa eu te falar uma coisa. Magnífico. Então, nós já conhecemos um pouco do Rodrigo, pastor Rodrigo Musselin. E queria te fazer uma pergunta, pastor. Esse é o tema principal, eu não quero perder tempo, porque queremos ir direto ao assunto. O cristão na escola, a primeira pergunta que eu lhe faria é essa. A gente sempre ouviu dizer que a escola, na realidade, é neutra, é laica. E que o cristão não tem muito que temer a escola, porque ali vai ser ensinado ciência. E ciência se aprende na aula de ciência. Então, os pais cristãos normalmente não se preocupam muito, porque, olha, a escola é neutra, é laica, tem alguns probleminhas, mas meu filho vai lá aprender ciência. Pastor, existe escola laica e realmente a gente não tem que se preocupar muito em enviar os nossos filhos à escola, porque elas são neutras, elas vão ensinar ciência apenas para os nossos filhos. O senhor concorda com isso? Não existe, nunca existiu, não existe neutralidade. Por exemplo, vamos para a aula de ciência, vamos ensinar criacionismo ou teoria da evolução? Há sempre um pressuposto aí. Qualquer caminho que você escolher, não há neutralidade. Vamos estudar história. Qual o pressuposto para que possamos nos guiar em relação à história? Por exemplo, Susan Bauer, ela, autora de vários livros, ela vai dizer o seguinte: antes do cristianismo, a história ela era estudada de uma maneira cíclica e desconexa. Ou seja, não havia um início, meio e fim. Mas, a partir da fé cristã, a partir do cristianismo, a história ela é estudada com base em outra perspectiva, outro pressuposto. Com a ideia de que existe um Deus, existe início, meio e fim. E Jesus é o centro da história. Assim, a própria base pela qual você estuda a história muda se você mudou o pressuposto, que é Deus, que é Jesus, como centro da história. Então, assim, antigamente, quando eu estudava na escola, a gente ouvia muito isso, a questão da neutralidade, e a escola prega a ideia da neutralidade, principalmente a escola pública, porque a escola pública recebe pessoas das mais variadas, de cada canto do Brasil, recebe pessoas de todos os tipos, de vários segmentos religiosos, de várias cosmovisões, de várias opções políticas. Então, é claro que ela tem que se apresentar como neutra para poder receber, aceitar a todos. Mas isso é um engano. E no passado conseguiram nos convencer acerca disso, que havia neutralidade. Mas hoje eles já nem estão enganando mais. Hoje eles já estão defendendo explicitamente. Por exemplo, tem na internet um cartaz de alguns professores segurando um cartaz: nós vamos ensinar ideologia de gênero sim para o seu filho. Ou seja, hoje já saíram do armário. Hoje já estão dizendo, não há neutralidade. Nós tomamos conta da escola e agora não temos mais vergonha de dizer que não há neutralidade. Eu postei um vídeo no meu canal no YouTube, acho que semana passada, sobre um professor. Ele foi filmado por algum aluno e ele dizia assim: eu não aceito bolsonarista aqui. Ora, primeiro que não era nenhuma questão de Bolsonaro, ele apenas vinculou de uma maneira totalmente desonesta todos os valores que defendemos, de família, que não vem de Bolsonaro, vem de Deus, vem da nossa fé. Mas aí ele disse: eu não vou aceitar aqui, eu não vou aceitar defesa de bolsonaristas aqui. Ou seja, agora ele já não tem mais nenhuma vergonha de dizer: não somos neutros, somos esquerdistas, temos uma visão de mundo e vamos transmitir aos seus filhos. Tem um livro muito interessante chamado Maquiavel Pedagogo. Neste livro, o autor se resume apenas a mostrar o plano dos progressistas para, por meio da escola, perpetrar o seu projeto de reengenharia social.
Havia um projeto e eles visavam, por meio da escola, mudar a cultura. E aí, então, em boa parte do livro, o autor se detém apenas fazendo citações de grandes organizações mundiais que controlam a educação. E o livro o livro não é uma profecia. O livro ele já aconteceu, já se cumpriu tudo o que foi dito. O livro tem alguns anos já. E aí ele cita lá o Conselho da Europa. E o Conselho dizia o seguinte: nós devemos deixar a educação e os valores apenas nas mãos dos pais? Não! Nós temos uma visão de mundo e nós devemos transmitir, a escola deve educar e a escola deve sim transmitir sua visão de mundo às crianças. Ou seja, não há neutralidade, nunca houve. O que houve é, no passado, uma tentativa de enganar os pais dizendo: há neutralidade, matemática é matemática, está em uma caixinha aqui, ciências é ciências, está em uma caixinha aqui, e fé está em outra caixinha. Ainda mais nós, sabe, protestantes, nós cremos que não há 1 milímetro quadrado, 1 centímetro quadrado deste universo que Cristo não diga é meu. Ele controla toda a realidade. A Bíblia declara: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Martim Lutero disse: não envie seus filhos a escolas em que as escrituras não reinam. Peraí. Se o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, como pode haver conhecimento real num lugar que odeia a Cristo? Então, não há neutralidade de forma alguma. Ah, pastor, perfeito, né? Vocês perceberam. A gente tem defendido também essa tese aqui, né, pastor? Olha, por exemplo, eu falo sobre design inteligente e tudo mais, e muitas mães me ligam e falam assim: professor Marcos, estou desesperada, porque minha filha chegou na classe e o professor disse assim: quem ainda tem a audácia nessa classe de crer em Deus? Fique preparado, porque nesse semestre a minha função é desconstruir a sua fé em Deus. Então a gente fica achando, né, pastor, que a gente manda para um ambiente laico, mas veja só, aí eu também falo, chega na escola bíblica dominical, a gente pega lá um barquinho abarrotado de bicho, não é? E pede para a criança colorir. Esse é o nosso treinamento sobre o Noé, o dilúvio e a arca. E aí a gente chega ele chega na universidade, é toda uma doutrinação contra o dilúvio. Isso aí nunca aconteceu, a gente evoluiu e tudo mais. Estamos errados, pastor, em mandar os nossos filhos para escolas não confessionais? O que o senhor acha? Certeza absoluta. Certeza absoluta. Lutero disse: não envie seus filhos a escolas em que as escrituras não reinam. A educação, eu gosto de definir assim: educação é a busca pela verdade que o tornará um homem completo. Harvard, quando foi fundada por protestantes calvinistas, a declaração de missão da faculdade era conhecer a Cristo. Mas quando a gente lê isso, a gente pensa: o quê? Era um culto constante? Não, não. Os pressupostos da fé cristã, os pressupostos da Bíblia que norteavam o ensino. Não é que haveria, quando a gente fala de um ensino cristão, não é necessariamente, é muito mais do que fazer uma oraçãozinha antes de começar a aula, é muito mais do que isso. É ter os pressupostos da Bíblia, que é a verdade, norteando todo o conhecimento. Então, eu não consigo conceber o que há de racional em você ensinar criacionismo de manhã e pagar um homem para desconstruir tudo que você ensina de tarde. Eu não sei qual a racionalidade disso. E também, outra, fugindo do assunto, mas dentro do assunto, se você é um empresário, e aí você é um burguês para os professores canhotos aí da escola. E aí você envia o seu filho lá para a escola particular, uma escola não cristã, e esse professor vai falar que você é empresário, que está pagando ali a matrícula, a mensalidade do seu filho. Esse professor vai dizer que você é um porco capitalista. Qual a razão, qual a racionalidade de pagar um homem para falar mal de mim? Pagar um homem para falar mal de mim, assim, é uma coisa que não entra na minha cabeça. Por isso, Lutero disse: não envie seus filhos a escolas em que as escrituras não reinam. Não faz sentido algum. Não é nem só uma questão teológica, é a questão de bom senso. Mesmo se não existisse Deus, e por que eu enviaria o meu filho para um lugar que ensina o oposto do que eu ensino? E tem um outro fator também.
É muito interessante, eu vejo isso constantemente, Marcos. Pais piedosos que não entendem por que seus filhos se desviaram. E aí, eu falo, é sério que vocês não entendem? Vem cá. Você envia o seu filho, imagine que você está lá na Palestina, na época do Império Romano. E aí, você é um judeu. E você envia o seu filho romano, o seu filho judeu, para um colégio romano. Ele ficará lá durante 15 anos, pelo menos, com professores romanos, com coleguinhas romanos, de segunda a sexta, uma boa parte do dia. E aí, naquele lugar, a sua fé judaica será combatida sistematicamente, ou ignorada, o que é tão ruim quanto. É sério que depois de 15 anos você não entende por que o seu filho agora se comporta como um romano? É simplesmente um absurdo. É que nós fomos doutrinados também. Escola. A escola salva. Tem que enviar o filho para a escola. Ora, envio para uma escola cristã. E esse também é um problema, porque há muitas escolas cristãs que também estão dominadas pelo esquerdismo, mas você tem que enviar o seu filho para a escola. E aquele outro ponto que tem a ver com a primeira pergunta. Fomos convencidos que realmente há uma separação, que não há uma cosmovisão ali por trás desses ensinamentos que são dados ali. Claro que há. Então, eu não vejo nenhuma racionalidade em pagar ou pagar professores para falar mal de sua fé, falar mal de tudo aquilo que moldou o Ocidente livre, a fé cristã, o capitalismo. Eu não vejo racionalidade em de manhã ensinar uma coisa e à tarde pagar um homem para ensinar o oposto ao seu filho. Perfeito, pastor. Olha, vocês estão vendo aí, né? Mães, pais, alunos, o erro que temos cometido. Eu e você, né? Eu também enviei meus filhos, tenho enviado os meus filhos para escolas assim. Agora não. Agora eles estão numa outra escola, a gente vai conversar sobre isso. E aí a gente fica preocupado, né? Fica assim, abismado. Olha, 2/3, ó, de 3 jovens cristãos, 2 se tornarão ateus nas universidades. Nos colégios, né? Chega em 14, 15 anos, já está tudo desviado, né, pastor? A gente passa, eles ficam de segunda a sexta, né? Às vezes de manhã, tarde, às vezes à noite. Marcos, desculpe me interromper, que você claro. deu um gancho. Eles se desviam. Você envia o seu filho para a escola e fala assim, ó, filho, ouve o professor, tá? Aprende tudo lá. Obedeça-o. Depois você fala, não entendi. Agora ele se desviou. Claro, ele obedeceu. Você não disse para obedecer o professor? A gente ainda pede para obedecer, né, não pastor? É? Então... Gente, está na hora, né? Eu acho que o Fé e Ciência tem um programa magnífico hoje, porque temos aqui o Rodrigo, que tem levantado essa bandeira. Está na hora de a gente fazer alguma coisa, não está? Os cristãos brasileiros, os cristãos pelo mundo, nós temos sido engolidos por esse grande problema. Os nossos filhos têm sido levados porque temos enviados para o inimigo. Exatamente. Agora, qual é a solução, pastor? Os colégios confessionais. Vamos falar sobre isso. Eu lido com né? Tenho meus filhos num colégio confessional, conheço alguns. Eles são livres para realmente serem confessionais, ou existem amarras também? Por exemplo, o MEC, o programa e tudo mais. Claro o que o senhor acha? Claro que há. Você precisa seguir a cartilha do MEC. Se você quer que essas crianças passem na faculdade, você precisa seguir a cartilha do MEC. E o problema é que, como o Solano Portela fala em seu livro, o que estão ensinando nas escolas, né, e ele dá uma abordagem sobre colégios cristãos. E ele vai mostrar que, inclusive, nos colégios cristãos confessionais, o esquerdismo também tomou conta. E eu conto isso também por uma experiência própria. Eu comecei a praticar homeschooling, educação domiciliar com os meus filhos, há 7 anos, e pedi recomendações de apostilas. E me recomendaram apostilas cristãs, obviamente. E quando eu estou lá, lendo aquela apostila para ministrar ao meu filho, e era a apostila que todo mundo recomendou, que todo mundo dizia que era maravilhosa, eu estou lendo lá Colonização Brasileira. E eu estou lendo e falando, meu Deus do céu, marxismo aqui. E ele, numa apostila cristã, que foi recomendada por todo mundo. Todos os pais, homeschoolers. Eu falei, é porque eles também não sabem, porque eles não sabem o que é marxismo. Isso aqui é marxismo. Era o mito do português completo, 100% demoníaco, e o mito do índio 100% inocente. O que não é verdade. Mas ali era, mais uma vez,
o dogma marxista da luta de classes transferido para a colonização. Então eu fiquei chocado, eu falei, meu Deus do céu, se até aqui, até no homeschooling eles estão tentando nos alcançar. Então, infelizmente, eles estenderam seus tentáculos por tudo. E esse é um alvo marxista de Gramsci, que era o que eles chamavam de a marcha pelas instituições. Eles entendiam que Marx errou. Marx queria conquistar a economia para daí, então, conquistar a cultura. Gramsci entendeu, não, é o contrário. Precisamos conquistar a cultura para daí, então, conquistarmos a economia. E foi isso que eles fizeram, a famosa marcha pelas instituições, onde eles foram tomando tudo, tomando conta de tudo. Por isso você, não é só na escola, Marcos, que está dominado pela esquerda. As igrejas, boa parte das igrejas, eu vejo, por isso que eu fiz uma série chamada Esquerdismo, o ídolo de muitos cristãos. O quanto que doutrinas esquerdistas estão no centro das igrejas evangélicas e elas nem notam. As igrejas nem notam, os pastores reproduzem dogmas esquerdistas, acreditando piamente que esses são valores cristãos. Não são valores esquerdistas. Vamos falar de um aqui apenas, bem simples. Pastorado feminino. Pastorado feminino, isso é teologia e história. Se você ler a Bíblia e você estudar a história, só tem uma conclusão: tem tudo a ver com o feminismo. Mas, tá vendo? Nas próprias igrejas, não é apenas na escola, nas próprias igrejas, os dogmas esquerdistas tomaram conta. Portanto, assim, é impensável enviar nossos filhos para esses colégios dominados pela esquerda. Infelizmente, até colégios cristãos. Outro dia alguém me mandou uma arte que estava dizendo assim, né? Se sua igreja tem uma pastora, a sua igreja não tem um pastor. Está sem pastor, né? O John MacArthur, eu acho que disse isso, eu não Alguém lembro. que disse isso. É. Mas então, o que a gente tem visto pelo mundo? Eu tenho acompanhado isso, inclusive até disse para você, né, pastor? Eu fui contatado aí por uma editora, eles querem que eu estou traduzindo livros de ciência. Já recomendei no meu curso. O seu... Maravilhoso. E aí eu leio o livro, parecem minhas palestras. Eu falei, rapaz, que legal. Então é bom, se parece suas palestras, é muito ótimo. Bom, é ótimo, deve ser. Aí eu vi assim, para que é isso? Homeschooling? A saída é homeschooling, pastor? Eu não tenho dúvida. Ora, não envie seu filho para escolas em que as escrituras não reinam. Se houver um bom colégio, é claro que eu acredito que é uma opção. Mas o problema é o seguinte: mesmo bons colégios cristãos, nós ainda temos um problema. Porque a escola, essa escola, como nós vemos hoje, que pega os nossos filhos durante 15 anos e os arranca do seio da família, isso é uma coisa muito, muito moderna. Por exemplo, Taylor Gatto, no seu livro Emburrecimento Programado, e Taylor Gatto, ele foi um professor genial, renomado, lecionou durante 30 anos em Nova York, recebeu vários e vários prêmios, e no seu livro Emburrecimento Programado, ele diz o seguinte: a educação nas colônias americanas, no começo dos Estados Unidos, a escola era restrita a poucos meses durante o ano, poucas horas semanais. Então, essa coisa de arrancar os nossos filhos, em algumas escolas até em período integral, e arrancar as crianças do seio da família, o quanto que a família é importantíssimo para o desenvolvimento da criança. Então, até as escolas, até as escolas confessionais, elas também têm esse problema, na minha opinião. Você tem, então, hoje, além disso, você tem também que as escolas, elas têm o mesmo sapato, número 44, para todas as crianças. Não importa. Por exemplo, Simone Biles, ela fez homeschooling. É a maior ginasta de todos os tempos. Por que ela fez homeschooling? Porque ela queria dedicar mais tempo à ginástica. Mas se você imagina você chegar numa aula hoje, em qualquer lugar, confessional ou não, colégio confessional ou não. Não, professor, eu tenho mais aptidão para matemática, eu quero gastar 60% do meu tempo apenas em matemática. Não pode. Nós temos aqui um cronograma e você vai ter que seguir. Nós temos um sapato número 44. Não interessa as suas aptidões. Você vai ter que seguir o sapato, vai ter que calçar esse sapato 44. Mas eu tenho inclinações mais para isso aqui. Não interessa. Calce este sapato que estamos dando a você. Não é por acaso que está todo mundo andando descalço. E aí, qual a diferença em relação a muitos colégios cristãos hoje, infelizmente? Mesmo se você encontrar um colégio cristão que não tenha todo esse aparato esquerdista, ainda assim você terá esse probleminha aí do mesmo sapato 44 para todo mundo, com a diferença que é um sapato de marca. Não, livre das ideologias.
Então, um bom colégio cristão, eu acho que assim, uma boa opção. Eu acredito que é uma boa opção um colégio cristão, e eu acredito que ainda há, sempre há, apesar de ser exceção, mas ainda assim, em face de todo esse contexto de educação de 15 anos, longas e longas horas na escola, eu ainda prefiro o homeschooling. O próprio Taylor Gatto vai dizer o seguinte: ora, a educação, a alfabetização dos nossos filhos, ela é algo relativamente simples. É o Taylor Gatto que diz. E muitas escolas têm o interesse em dificultar as coisas, como, por exemplo, um professor tem o interesse em dificultar as aulas, porque quanto mais tempo o aluno, um professor de teclado, por exemplo, quanto mais tempo o aluno ficar com ele, mais dinheiro ele ganha. Então, esse prolongamento exagerado da criança na escola também tem uma questão financeira aí. Assim, eu acredito, então, que o homeschooling é de uma produtividade absurda. Como Simone Biles, você pode focar naquilo que você tem aptidão, você pode focar naquilo que você gosta mais. Thomas Edison foi expulso da escola. Thomas Edison foi considerado o homem mais útil dos Estados Unidos. Não estaríamos falando aqui com essa lâmpada aqui sem ele. Ele inventor da lâmpada incandescente, mas a escola disse que ele era inapto. Por que ele era inapto? Porque ele tinha aptidões, porque ele pensava fora da caixa. E aí disseram, não, você não pode. Foi para casa e lá ele pôde se dedicar ao que ele gostava. Alguns pensam assim, puxa vida, Thomas Edison, ele foi tudo isso fora da escola. Será que na escola ele não iria mais longe? Talvez na escola ele não teria liberdade para pensar como ele quis pensar. Talvez na escola não teríamos um Thomas Edison. Então, o homeschooling, ele tem essa coisa fenomenal de que você pode dar o sapato de acordo com o pé do seu filho. Magnífico, pessoal. Olha aí, nós estamos voltando às nossas origens, então, né, pastor? Porque... Sim, a escola de massa que é a origem, que é novo. É novo. A educação domiciliar sempre existiu. Sempre existiu. Eu vejo também, outro dia estavam falando que há um movimento, por exemplo, nos Estados Unidos, até que no Brasil chegou um pouco, das famílias terem mais filhos, não é? Maravilha. Voltou isso nos Estados Unidos, né? Casais com 3, 4, 5 filhos. Porque... Esse é o meu alvo. Você tem 4, né? Eu também tive 4. Maravilha. Mas a minha mãe teve 6. A mãe da minha mãe teve 12. Maravilha. Olha que família magnífica. E estamos voltando a considerar educar os nossos filhos nas nossas próprias casas. Mas a mãe pode fazer isso, pastor? Uma mãe moderna, por exemplo, a gente pegou a mulher, não é? Que tem uma aptidão magnífica. Essa é a minha tese, eu falei na Notícias do Bem, né? As grandes diferenças entre as mulheres e os homens, né? Aí eu mencionei o futebol feminino. Acho que o senhor falou do futebol feminino também, né? Eu falei, rapaz, aquilo é horroroso. Aí o pessoal falou, nossa, o Marcos é isso, é aquilo. Eu falei, mas é horrível. É horroroso mesmo, né, pastor? É horrível. Porque a mulher não foi feita para jogar futebol. Não. Ela foi feita para administrar a casa, que é o lugar mais importante desse planeta. Ela tem, assim... Mas você acha... Como é que resolvemos, então, esse problema? Porque a mulher, pelo feminismo, inclusive... Pelo feminismo. Foi forçada a sair de casa para trabalhar. Está competindo agora com o homem, né? Porque, exatamente. Tirando, inclusive, às vezes, uma posição que deveria ser de um chefe de família. Exatamente. E como é que a gente traz essa mulher de volta para casa para ensinar seus filhos, coordenar esse ensino? O que o senhor acha? Vocês vão voltar para casa se vocês assistirem a minha série Esquerdismo, o ídolo de muitos cristãos. Porque lá eu explico, em uma ministração, eu explico como isso aconteceu. Em uma de minhas pregações, se eu não me engano, chama Guerra à Maternidade. Houve uma feminista chamada Beth Friedan. Ela escreveu um livro chamado A Mística Feminina. O livro dela é uma música de uma nota só. É horrível o livro. Cada página ela repete a mesma tese. Há uma mística no ar, de que a mulher nasceu para o lar, que a mulher nasceu para ajudar a auxiliar seu marido. Isso é uma mística colocada pela religião, colocada na sua cabeça, a mulher pela religião, colocada pelos capitalistas e por aí vai. E aí ela resume a tese do livro dela assim: saiam de casa e todos os seus problemas serão resolvidos. Por exemplo, sabe por que há adultério? Porque a mulher ela fica tão entediada em casa e por isso ela parte para o adultério.
Sabe por que há filhos homossexuais? Porque as mulheres ficam em casa, então elas não têm outras atribuições, por isso elas sufocam as crianças, e assim essas crianças se tornam homossexuais. Enfim, ela resume todos os problemas femininos ao fato de que as mulheres estão em casa. Ela chega a dizer o seguinte: olha, estar em casa é como cometer uma espécie de suicídio intelectual. É como ser um hamster numa gaiola. Essa é a tese dela. E aí, então, nós chegamos ao que nós estamos vendo hoje. Mulheres que saem de casa e que realmente acreditaram que trocar fralda é insignificante, mas limpar latrinas alheias é maravilhoso. Se submeter ao seu marido é escravidão, mas se submeter ao patrão é liberdade. Elas realmente acreditam que acordar com o abracinho de seus filhos no berço, que estendendo as mãos para a sua mãe, é como que se aquela criancinha dissesse: mamãe, você é o meu mundo. Isso é ruim. Gostoso é levantar 5 horas da manhã, pegar um ônibus lotado, 2 horas aqui na capital, para chegar ao emprego, aguentar gente chata. Isso é que é libertação. Então fomos convencidos, inclusive os maridos também. Os maridos também são feministas. Eles também realmente acreditam que não é mais deles a grande função de cuidar, de prover o recurso à sua casa. Como diz Paulo, o homem alimenta a sua esposa. E por isso as mulheres realmente elas não sabem mais ser mães. Elas não sabem, elas desaprenderam. Por quê? Porque foram convencidas de que não podem mais ser mães e, obviamente, não podem mais criar seus filhos. O feminismo fez isso. O feminismo mudou a realidade mais óbvia, que a mulher nasceu para a maternidade. É um problema que tem tudo a ver com o feminismo. Incrível, pessoal. Uma aula fantástica aqui com o pastor, com esse educador, o senhor tem se especializado nisso. Vamos voltar ao homeschooling, pastor. O senhor tem um programa, o senhor tem não sei se poderia chamar de uma escola, alguma coisa assim. Fala da sua atuação em homeschooling. Como que o senhor tem dirigido essa sua intenção, não é, de contribuir para a educação dos jovens cristãos brasileiros através do homeschooling? Eu tenho um curso que eu lancei dia 12 de novembro, acabei de lançar, chama Homeschooling ao Alcance de Todos. Por quê? Porque muitas pessoas dizem que o homeschooling é para pessoas ricas, que o homeschooling é para pessoas formadas. Veja bem, se o nosso problema hoje tem tudo a ver justamente com essas formações, com essas faculdades, você não precisa ter formação para ser homeschooling, para ser uma mãe homeschooling, que pratica homeschooling. Então, não faz sentido algum. E essa ideia também de que o homeschooling é para ricos, eu tento, com o meu curso, mostrar que não é verdade. Eu mesmo. Hoje eu estou numa condição financeira muito melhor. Mas eu comecei o homeschooling justamente porque eu não tinha condição de pagar o colégio cristão, que não era acessível para mim, o preço era caro. Porque quando a gente falou aqui, né, de um colégio cristão, se você conseguir encontrar um bom colégio cristão, você ainda terá o problema do preço. Muitas famílias não podem pagar. Muitas famílias não podem. E então o homeschooling foi a minha alternativa. Ou eu enviava os meus filhos para aquela Babilônia do colégio público pagão ou particular pagão, ou eu ensinava o meu filho em casa. Ou seja, para a maioria das pessoas do Brasil, só há o homeschooling. Ou é o homeschooling ou nada, porque muitos não terão condição de estudar em um colégio cristão. E aí, há alguns colégios cristãos que eles já estão dando apoio, eles perceberam isso. As famílias que educam seus filhos em casa não são inimigos de uma boa escola. Essas escolas podem prover a assessoria a essas famílias que educam em casa. Tem um colégio no Rio de Janeiro que faz isso. Então não são inimigos, não são concorrentes. Mas enfim, para muitos brasileiros, eles não têm condição de enviar o seu filho para um colégio cristão. O homeschooling, então, seria uma alternativa. Mas espera aí, e um pai que não tem nenhuma preparação? Um pai que não tem nenhum conteúdo? Em meu curso, eu ensino, em primeiro lugar, o que é educação. E educação não é trazer aquele conteúdo todo da escola para casa. Não é. Você, pai, você não tem que fazer isso. É por isso que muitos pais se sentem incapazes, porque eles acreditam que educação domiciliar é trazer a escola para casa. Não é.
não é trazer escola para casa. Eu tirei o meu filho da escola, porque não apenas por conta da ideologia e do socialismo, porque toda a grade, todas aquelas 1.300 matérias, aquilo não era compatível com a minha crença do que é realmente educação. Ninguém pode ser bom em 300 mil coisas. Então, o pai não vai trazer a escola para casa. Outra questão é, antigamente, pais analfabetos formavam doutores, geravam doutores. Hoje, doutores têm parido analfabetos. O que tem acontecido? Como isso? Taylor Gatto, ele diz o seguinte: educação não custa R$1. Ele diz isso. No meu curso, eu cito Hans Christian Andersen. É simplesmente um dos homens mais criativos que já pisaram neste mundo. Ele escreveu O Patinho Feio, ele escreveu O Rei Está Nu, O Imperador Está Nu, que, na minha opinião, é um dos contos mais sensacionais que eu já li. O cara é um gênio, é um gênio. Ele era extremamente pobre, extremamente pobre. Na sua autobiografia, ele conta, Marcos, que a casa dele era tão pequena que cabia 3 móveis apenas. E 3 móveis enchiam a casa. Quando você pensa em Hans Christian Andersen, um homem genial, escreveu mais de 150 contos, nossa, esse homem deve ter uma infância riquíssima, deve ter tido uma infância riquíssima, 300 mil livros. Ele tinha uma Bíblia e o livro 1001 Noites em Casa. Olha só. Por exemplo, Shakespeare, ele foi ter contato ali, já perto de 12, 13 anos, por meio de uma vizinha que tinha uma tradução ruim de Shakespeare. E Taylor Gatto vai falar isso também, que provavelmente Shakespeare não tinha muitos livros, não. Que coisa. Como que esses homens foram formados, gente? Em ambientes tão pobres assim? As pessoas perderam a essência do que é educação de verdade. Perfeito, E é o que eu ensino no meu curso. Por isso que eu falo que a homeschooling é ao alcance de todos. Quando eu mostro o que é educação de verdade, e aí eu mostro o que é educação, os pais falam, isso é educação? Isso é possível, então. E a educação, vou dar uma palhinha para vocês aqui. Esses pais antigos, eles não ensinavam todas as coisas para os filhos, mesmo porque eles não sabiam muitas coisas. Mas fé, família, disciplina e a presença marcante desses pais na vida dos filhos deu o alicerce para que essas crianças, por elas mesmas, buscassem o conhecimento. Amém. O que Deuteronômio diz? Você, pai, é Deus dizendo para os pais, vocês, pais, vão inculcar a palavra de Deus nos seus filhos. De manhã, quando seus filhos levantarem. De tarde, enquanto vocês caminharem. E à noite, quando vocês forem dormir. Ora, hoje os pais não podem praticar isso. Os pais nunca estão com seus filhos. Tá vendo? Essa Deuteronômio dá uma conotação totalmente diferente da educação. Aqui, a educação é estilo de vida, que acontece de manhã, de tarde e de noite. Educação aqui, tem 3 pilares aqui nesse Deuteronômio. Primeiro, Deus. A Bíblia não é a verdade? Então, ela é a base com a qual você vai edificar todas as coisas, que você vai construir tudo. Todo o conhecimento parte da Escritura. Vai ensinar a Bíblia. Outro elemento, a educação tem a ver com família. Outro elemento aqui, educação e estilo de vida. É totalmente diferente do parâmetro de educação, do método educacional hoje, que separa os pais, aniquila a ideia de Deus e tem que ser ensino apenas numa sala. É claro que há ensino em uma sala, mas não pode se restringir apenas à sala. É totalmente diferente a perspectiva cristã, bíblica, do que é educação. Você não pode fazer isso, pai? Estar com seus filhos? Tem um professor, um pedagogo, um pediatra, José Martins Filho, ele tem uma palestra chamada Os Primeiros 1000 Dias da Criança. Ele tem um livro também chamado A Criança Terceirizada. Uma das teses dele é simples. A melhor coisa para o desenvolvimento cognitivo de nossos filhos é família. Ele chega a mostrar várias e várias pesquisas, Marcos, mostrando que crianças criadas em creches, isso assim, pesquisas não é de crente, não é pesquisa de cristão, não. Pesquisadores sérios, mostrando que o quanto a ausência das mães, simplesmente o fato de as mães não estarem com os filhos, o quanto isso afeta o desenvolvimento cognitivo das crianças. Isso é muito sério, é o que está aqui em Deuteronômio. Pai, de manhã, de tarde e de noite. De manhã, de tarde e de noite. Aquilo que os antigos, que os nossos vovós, que não sabiam quase nada,
mas que eles deram para a gente. Disciplina, amor, moldou o nosso caráter, trabalhador, disciplinado, para que nós, por nós mesmos, buscássemos conhecimento, aprendêssemos. E, obviamente, também, no meu curso, eu ensino o método bíblico para aprendermos qualquer coisa. Sim, se Deus é o autor da nossa mente, quem melhor para dizer como a sua mente funciona do que o próprio Deus? No meu curso Homeschooling ao Alcance de Todos, eu mostro que, de maneira simples, qualquer um pode entender, a maneira para aprendermos o que quisermos, o que o seu filho quiser aprender. Por isso, no meu curso eu mostro, olha, você não vai ensinar todas as coisas aos seus filhos, mas você vai ensiná-lo a como aprender, para que ele possa aprender por ele mesmo. Gente, nós estamos aqui... Você está chocado, não está? Eu também estou. Porque todo aquele alicerce, né, que foi construído para mim, como educar os filhos, está ruindo agora, né? Cada vez mais, né? Já tinha começado, mas o Rodrigo, né, está destruindo tudo aqui. Mas destruindo com base na palavra de Deus. Olha, pais cristãos brasileiros, jovens cristãos brasileiros, não é? Precisamos voltar à palavra, àquela boa e velha estratégia. Olha, a gente está colocando aqui, né? A Sara está colocando aqui, viu, Rodrigo? O link do seu curso. Seu curso. O Rodrigo Mocelin tem esse curso magnífico. Rodrigo, e o pior ainda é que quando chega em casa, a gente foi ensinado que, na realidade, a educação que eles recebem na escola não é suficiente. Ele tem que fazer balé, ele tem que fazer música, ele tem que fazer... Exatamente. Educação física, ele tem que fazer karatê, judô. Então, aí ele ainda chega em casa, né? E ele já vai para outras atividades. Fala um pouco sobre isso também. O José Martins, ele fala o seguinte: isso aí são gaiolas de ouro. Como assim gaiolas de ouro? Há aquelas crianças que são abandonadas de famílias com um poder aquisitivo menor. São abandonadas na rua. Pais abandonam esses filhos nessas gaiolas de ouro. Então, o tempo inteiro, as crianças estão com alguém, menos com os pais. A importância de um menino sentir o cheiro da mãe. O quanto que a criança, bem amada, ela cresce psicologicamente mais saudável. O quanto que isso vai determinar tudo. Fome por aprender, por conquistar algo na vida. Então, eu vou dar um exemplo. Eu tenho um desejo grande de fazer o máximo que eu tenho, o máximo que eu posso, com os recursos e talentos que eu tenho. Isso tem muito a ver com meu pai. Meu pai, ele sentava e falava, olha, eu morei na favela da Rocinha, eu dormia num Fusca. E o meu pai saiu dessa vida e ele comprou 3, 4 restaurantes e se deu muito bem. Eu ficava ouvindo isso ali ao lado do meu pai. Eu trabalhava ao lado do meu pai no restaurante da minha família. Eu ouvia essas histórias do meu pai e eu pensava, como que eu vou ser um vagabundo, gente? Olha o meu pai, olha olha o que meu pai construiu. A importância do pai na formação do nosso caráter. O meu desejo, sabe? Eu levanto cedo todo dia, eu dou duro. De onde vem isso? Tem muito a ver com os meus pais. Muito a ver com os meus pais. Então, a importância dos pais estarem com os filhos. Isso se perdeu totalmente. E os pais, então, eles colocam... Alguns fazem porque apenas seguem a boiada mesmo. Todo mundo faz isso, vamos enfiar o moleque em tudo que é tipo de curso. Todo mundo faz isso. E alguns outros simplesmente porque, não querendo ficar com a criança, já despacha. Eu estava em uma conferência, Marcos, reformada. Tô lá, só pastor reformado. Na época a gente nem fazia homeschooling. Meu filho tinha só 3 anos, eu nem pensava em homeschooling ainda. Mas meu filho não ia para a escola. Não porque eu já pensava no homeschooling, simplesmente eu achava já um absurdo. E aí, enquanto eu estava lá na palestra, havia lá um momento, ali uma câmera, né, uma televisão para as mães acompanharem a palestra também. E só a mulher de pastor, só a mulher de pastor. As mulheres de pastor... Pastora não, Deus me livre. As mulheres as mulheres de pastor ali conversando com a minha esposa. Quando a minha esposa falou que o meu filho de 3 anos não ia para a escola, as mulheres de pastores disseram assim, como você aguenta? Tipo, como você aguenta ficar com seu filho? Em uma outra reunião de pastores, estou sentado à mesa com alguns pastores, falando que eu queria ter mais filhos, eu tinha 2 à época. Aí a mulher de um pastor disse, você fala isso porque
porque não é você que cria, porque não é você que não sei o quê. Eu falei, não, eu educo em casa os meus filhos. Mas o espírito contra as crianças. Odeiam crianças, odeiam estar com os filhos. Então, muitos pais colocam em balé, em informática, aula disso, daquilo, são gaiolas de ouro. São gaiolinhas de ouro para ficarem longe de seus filhos. Tem muito a ver com isso. É o que José Martins Filho diz e eu concordo. Pastor Rodrigo, e a gente às vezes fica achando, né? Olha, tudo bem, aquela doutrina, né? Os ismos da academia e da escola, bom, vão ficar ali na escola. Então ele vai aprender lá que uma grande explosão formou o universo, vai aprender que evoluímos lenta, gradual e sucessivamente, tudo bem, mas a gente dá um jeito aqui e tal. Mas o que acontece? Isso tem invadido as nossas próprias igrejas, pastor. Há uma corrente no Brasil, né? Eu sempre falo aqui no programa Fé e Ciência. Os nossos jovens foram convencidos que evoluímos, não é? Porque foram educados com professores evolucionistas. Exato. Foram convencidos que evoluíram, porque as universidades, né, só falam isso, né? A única regra de fé e prática é o evolucionismo. É o dogma. É o dogma. Agora estão chegando nas nossas igrejas falando assim, não, a Bíblia é alegoria. É alegoria. É uma poesia, uma história. Exato. História, não história, né? Uhum. E olha só, a gente tem agora que adaptar a Bíblia, tem que dizer que, na realidade, nós temos o livro 67, da ciência naturalista, para interpretar a palavra, e as nossas doutrinas vão para o espaço, né? Como o Wayne Grudem tão bem coloca numa palestra que ele foi legendada pela escola Charles Spurgeon, eu sempre coloco aqui, a Sara vai colocar de novo aqui, olha, YouTube, escola Charles Spurgeon, evoteísmo, você vai ver o Wayne Grudem dizendo, olha, 11 doutrinas básicas da fé cristã vão para o lixo quando você faz isso. Você coloca uma mentira nas palavras de Cristo, porque ele diz, não lestes, né? Eu até brinco, né? Fala, não lestes? Rapaz, você não leu a Bíblia? Não lestes que desde o princípio os fiz homem e mulher? Então, isso está chegando nas nossas igrejas também, pastor? O senhor tem sentido isso, como eu vejo isso claramente? O Marcos é herege. Ele defende Gênesis 1, 2, 3 literal. O Marcos é herege, é criacionista de terra jovem. Olha só, outro dia um grande youtuber aí disse assim, o Marcos, entrevistando um ateu, disse assim, mas o Marcos a gente não deve considerar, porque ele é um outsider da ciência. Eu sou um outsider, pastor. Isso chegou nas nossas igrejas de uma forma assim, absoluta, e está levando os nossos jovens dentro das próprias igrejas a corromper as nossas doutrinas. Tudo está relacionado com o ensino, não está em última análise? Com certeza. Essa questão do evolucionismo, por exemplo, quando eu ministrei eu falei sobre esse assunto na minha igreja, na realidade, a gente está sempre falando disso aí. Quando eu falei eu fui dar essa série de pregações sobre criacionismo, inspirado muito no Marcos, eu comecei dizendo assim, veja, o evangelho não começa em Mateus, o evangelho começa em Gênesis. O evangelho começa em Gênesis. Aquele professor marxista, materialista, evolucionista, ele não precisa desconstruir Jesus Cristo na mente do seu filho. Se ele desconstruir o criacionismo, se ele desconstruir Gênesis, ele desconstruiu tudo. Tudo. Porque tudo começa no princípio criou Deus. Não há pregação de Mateus se não houver Gênesis. Então, assim, é um absurdo. É um absurdo. E claro que isso tem tudo a ver com a escola, com essa doutrinação, essa pregação constante, doutrinando a molecada. E aí, é claro, aí o menino ouve isso a vida inteira, não ouve o outro lado, porque muitas igrejas não falam sobre isso, não falam. E é claro, ele fala, não, então isso aqui é só figurado. Ora, se Gênesis, então, é apenas sentido figurado, e Apocalipse? E tudo mais? Como que vai ser? É claro que isso é terrível, e tudo começa na escola. Tudo começa na escola. Terrível. Pessoal, uma aula fantástica com o pastor, educador, Rodrigo Mocelin. Precisamos rever os nossos conceitos. O tema dessa entrevista, pastor, é alunos cristãos na escola.
A gente falou bastante, vários conceitos, mas eu queria que o senhor olhasse por aquela câmera ali agora. Deve ter muito pai aí meio perdido, né, com todas essas informações. O senhor desconstruiu todas as bases, né, de que foram... Espero ter conseguido. Espero também, né? Olha, a gente sempre aprendeu, vamos ensinar, mandar os nossos filhos para a escola é neutra, é laica. Um jovem cristão tem que estudar, não é assim? A gente fala assim, não, você tem que se formar, garoto, você é cristão, tem que entrar numa faculdade. Agora a gente está colocando nossos filhos lá, estão se tornando ateus, né? Darwinistas e outros istas aí, né? Que ele se torna. Então eu queria que o senhor olhasse ali e resumisse tudo isso, porque deve ter mãe, né? Falando, Rodrigo, o que eu faço? Eu tenho ainda filhos, né? Alguns ainda pré-escola, pré-universidade. Jovens também estão meio perdidos. Eu estudo em casa, eu vou para uma escola confessional, eu largo meu emprego, volto para minha casa para educar meus filhos. Eu quero fazer homeschooling, mas eu acho muito difícil. Será que eu dou conta? Né? A Elizabeth está pensando lá em casa, né? Será que eu dou conta? Resume para todo mundo que está ouvindo aí, como que um jovem cristão tem que ser educado hoje? O que o senhor acha? Sua opinião, um estudioso, um pastor, um conhecedor da palavra de Deus. Gente, a primeira coisa, se você está me ouvindo aqui pela primeira vez, ouvindo sobre este assunto, homeschooling pela primeira vez, ainda que os argumentos sejam irrefutáveis, a sua mente, acostumada a ver a grama como rosa, fica chocada quando ouve que a grama é verde. Sabe por quê? Porque a vida toda você, em casa, ouviu que a grama é rosa. Você comemorou, fez aniversário, falando, a grama rosa é a coisa mais linda que existe. Havia outdoors espalhados pela cidade falando da grama rosa. Todo mundo falou para você, não há vida fora da escola. Todo mundo o tempo inteiro dizendo, seu filho precisa ser alguém na vida e a única maneira disso acontecer é na escola. Então é normal que você fique chocado quando alguém diga, não, não é assim. Porque veja bem, muitos pais que me acompanham, eles mesmos dizem, na escola meu filho não aprende nada. O PISA diz isso, os exames que medem a educação, as grandes organizações que medem a educação mostram isso. As crianças saem formadas e analfabetas. E no ensino superior a coisa não muda muito, não. O Conselho Estadual de Medicina de São Paulo, Marcos, recentemente fez um exame com os médicos de São Paulo, onde a gente supõe estão os melhores. Sabe qual foi a constatação? Médicos aqui de São Paulo, eles têm dificuldade de identificar, de fazer exames simples, como diabetes, por exemplo, câncer de mama. O médico responsável pelo exame, por esse exame que atestou o nível dos médicos de São Paulo, disse o seguinte, se eles não conseguem fazer isso, é complicado, porque isso é básico. Então o problema não é só no ensino médio, não. É na faculdade também. Mas está vendo? Vocês estão vendo isso. As crianças voltam para casa analfabetas, drogadas, perdidas, ateístas, materialistas. Vocês estão vendo isso. Muitas vezes eu converso com pais, reclamando. Às vezes eu encontro... Uma vez foi muito interessante. Eu estava num lugar e as pessoas não sabiam quem eu era, e reclamando da escola, falando mal da escola. E eu só ali do lado. É mesmo? Ah, não presta. Não, a escola do meu filho não presta. E assim, aqui na cidade é tudo igual. É mesmo? O que mais? Conte-me mais. Meu filho não sabe nada. E lá só se ensina perversão sexual. Falei, é verdade. É horrível. Falei, então tire o seu filho da escola. Tá louco? Falei, você acabou de falar. Você acabou de dizer. Mas tá vendo como que a doutrinação é forte? Recentemente, durante a pandemia, eu vi a história de uma mãe que ela é formada, pedagoga, formada para educar os filhos, para ensinar crianças. Mas por conta da pandemia, ela teve que educar o filho dela em casa. Ela não estava indo para a escola dar aula. Ela disse que ela se viu amarrada, se sentiu amarrada, incapaz. A doutrinação de que nós somos incapazes de educar os nossos filhos é tão grande que uma mulher que se convenceu de que ela é capaz de educar os outros filhos e preparada para educar crianças, ela se viu incapaz de educar o seu próprio filho. Por quê? Nós ouvimos durante muito tempo, leve o seu filho para a escola. Os pais são incapazes. Os pais são incapazes. E repetimos, e repetimos, e repetimos, e acreditamos nessa mentira de que a grama é rosa. Então, a primeira coisa que você precisa fazer, então, é acalme-se.
Se você está ouvindo pela primeira vez, essa é a verdade. Essa é a verdade, que as escolas, infelizmente, estão falidas. Todas as grandes organizações que medem o ensino provam isso. Ou faça um exame você mesmo, por si só. Dê uma olhadinha nas crianças, como elas estão. Elas estão analfabetas. É terrível a situação. Você tem visto isso. Então, a primeira dica é respira e calma, porque você vai constatar o óbvio depois que você se assentar. Você vai ver que é isso mesmo. É possível você, sim, tirar o seu filho da escola, a vida fora da escola. E eu recomendo que você faça o meu curso, eu recomendo que você entre no meu canal, eu tenho bastante material gratuito ali sobre homeschooling, para que você assista esses vídeos e você vai começar a assimilar as ideias e você vai ver, puxa, faz sentido o que ele está falando aqui. Tem todo sentido. Então se aprofunde no assunto. E eu também, quando eu fui tirar o meu filho da escola, eu fiquei apavorado. Marcos, durante uma semana, eu tinha dor literalmente, aqui, ó, uma semana. E assim, a minha vida é estudar, Marcos. A minha vida, eu sou pastor e a minha vida é estudar. E eu falei, não dou conta, meu Deus do céu, como é que vai ser? Eu fiquei apavorado. E eu também pensava que eu seria preso no outro dia. No meu curso eu mostro isso. O homeschooling é legal, o próprio STF disse isso. O STF disse isso. No meu curso eu mostro isso. Nunca foi tão favorável o cenário político para o homeschooling como é hoje. Então, eu tinha medo disso também, eu achava que eu ia ser preso no outro dia. Eu ia te perguntar isso, né? Acho que os pais estão preocupados. Falam assim, eu vou tirar meu filho da escola, o conselho tutelar vai bater na minha porta e vai me prender. No meu curso eu falo tudo sobre isso. Na minha igreja tem um monte de gente que faz homeschooling. E, graças a Deus, a gente não tem tido problemas. E já há alguns anos. Eu faço há 7 anos. Sim. Há 7 anos. Então, no meu curso eu ensino como lidar com isso. Primeiro eu falo do aspecto jurídico, como é. E depois eu falo, olha, não precisa ter medo. Você não precisa ter medo. Mas no meu caso, eu fiquei apavorado. Eu falei, eu vou ser preso amanhã. Imagina. Tá, mas e daí? Eu descendo de homens corajosos, acostumados a enfrentar Império Romano. Eu preciso fazer o que é certo. E se o meu filho não é um hamster, o meu filho é um ser criado à imagem e semelhança de Deus, e eu não sou o dono dele, o meu filho ele pertence a Deus e cabe a mim protegê-lo e educá-lo, custe o que custar, contra quem quiser doutriná-lo, eu preciso me levantar contra. Então, eu disse, eu preciso fazer isso. Eu tenho certeza que é o correto, apesar de eu estar apavorado na época. E eu decidi. Inclusive, no meu curso, a primeira aula é sobre isso. Como vencer o medo de educar em casa. Então é isso. Você precisa ter fé, acreditar, Deus é provedor. Ele vai prover o que você precisa. E eu acredito de verdade que uma das provisões de Deus é o meu curso. Você... fazendo o meu curso, você vai se sentir apto. É o que muitas pessoas já têm falado para mim, Marcos. Elas começam a assistir as aulas do meu curso e falam, puxa, se isso é educação, então isso eu posso fazer. Na minha igreja, Marcos, a maioria das pessoas... Eu tenho pouca gente rica lá, fazendo homeschooling. Eu tenho pouca gente lá que tinha um alto nível cultural. A maioria veio das escolas. A maioria... era gente formada na faculdade aí, e por isso não estavam preparados. Justamente por isso não estavam preparados. E estão dando conta. Magnífico. Gente, olha, a gente está com 2 minutos só, né, pastor? Foi um papo magnífico, fluiu assim, né? Eu fiquei aqui escutando porque eu queria aprender com você, pastor. Olha, o que a gente aprendeu hoje? Temos que voltar a ensinar a palavra, ter... Deus como autor e consumador da ciência, sendo glorificado como o autor e consumador da ciência. E o que você viu aqui nesse programa, pai, você tem que reavaliar os seus conceitos. Escolas confessionais, eu ouvi outro dia, né, que o Mackenzie está se preparando para o homeschooling. Olha que maravilha. Ele quer também orientar os pais, como você disse. Eu achei fantástico se o Mackenzie realmente está fazendo isso, está indo no caminho certo. E que a gente volte, né, a se livrar um pouco das amarras do MEC, né? O homeschooling foi uma bênção, né, legalizado no Brasil, a gente tem essa condição magnífica. Olha, eu preparei esse livro aqui, pastor, eu queria te dar de presente para os seus filhos, ó, o Duelo Científico do Século. São meu Deus, Marcos. 105 caricaturas, tem uma... Cada caricatura... tem uma lição. E sabe qual é a ideia que eu passava? Gente, que maravilha isso aqui, hein? Olha só, eu falei assim, vou produzir um livro que o pai sente com o filho
E, usando caricaturas, ele deu uma introdução ao design inteligente, que desconstrua toda essa construção que a gente fez na escola. Porque a minha ideia era assim, eu tinha que preparar o aluno para estar entre os romanos, não é? e vencer essa batalha. Mas é demais, né, pastor? Ele está lá... Uma hora a gente vai enviá-los para os romanos, mas enquanto eles são pequenininhos, não é a hora ainda. Não, a gente está realmente sendo... pedindo demais para os nossos filhos, né? Entregando para os leões, né? Exatamente. Na cova do leão, imaginando que ele vai matar o leão. Aquele domínio, né? Que o professor, aquele bullying do naturalismo filosófico, né? Como é que... E muitos sucumbem, infelizmente. Então, olha, eu preparei isso daí, eu acho que é muito legal para o homeschooling também, olha, para você ensinar o seu filho em casa. Nossa, isso aqui eu já vou indicar, Marcos. E os seus filhos também, você faz uma introdução. Se você tivesse me falado antes, eu já tinha indicado no meu curso. Maravilha, maravilha. E a Sara está colocando aí, se você quiser adquirir, é super baratinho, a gente faz, a Coval Press agora faz pelo menor preço possível. Olha, pastor Rodrigo, Mocelin, a gente ficou realmente chocado, mas com uma esperança muito grande de que a gente possa reverter esses 2 terços dos nossos jovens que estão se perdendo. 1 terço só sobrevive, olha só. Então, esse programa foi magnífico, não foi, gente? Pastor, o senhor tem 30 segundos para suas considerações finais. Gente, não adianta nada enviarmos os nossos filhos para a igreja no culto de domingo. Muitos pais dizem assim, não entendo porque o meu filho se desviou. Ele foi criado na igreja. Criado como? 30 minutos de salinha, em que muitas igrejas se restringe apenas a entretenimento. E eles ficam 15 anos sendo bombardeados por conteúdos pagãos. Isso é uma irracionalidade. Os judeus preservaram suas culturas, porque eles educaram seus filhos. Nós precisamos educar os nossos filhos. A Escritura declara que nós devemos ensinar os nossos filhos no caminho que eles devem andar. E quando eles forem velhos, eles não vão se desviar. A esquerda ouviu isso. E ela tomou conta dos nossos filhos. Nós, cristãos, não ouvimos. Nós temos deixado os nossos filhos nas mãos desses esquerdistas. Eles valorizam a educação das crianças. Eles fazem de tudo para tomar os nossos filhos. Nós devemos fazer também. Assumir essa missão de educar os nossos filhos. Magnífico, pessoal. Foi um super mega programa, não foi? Pastor Rodrigo, muito, muito, muito obrigado. Você deve estar como eu, não é? Agradecido a Deus por essa grande oportunidade e que essa revolução, essa contra-revolução, a volta às nossas origens, educando os nossos filhos no temor e na admoestação do Senhor nas nossas casas, possa começar, né, com uma grande corrente que se espalhe pelo Brasil a partir desse programa Fé e Ciência. Magnífico, muito obrigado mais uma vez de ter nos acompanhado. Assista toda a grade, entre na nossa playlist, palestrantes, homens e mulheres de Deus sensacionais, como foi hoje com o pastor Rodrigo. Espero você no próximo Fé e Ciência. Muito obrigado e Deus os abençoe.